Então vamos lá, meus queridos. Estamos aqui falando sobre os surgimentos, né, de grupos religiosos agora, sobre esse contexto que nós estamos estudando. Estamos falando sobre os fariseus, né? O que há de errado em tudo isso, não é? Nós podemos falar assim, poxa vida, eles eram observadores da lei de uma forma escrupulosamente, né? Tanto da lei mosaica quanto da lei rabínica, né? Eles eram altamente defensores, eles herdaram essa piedade, né? Vamos dizer assim, lá do Judas Macabeu. E agora nós vamos ver, né? Sobre a influência que eles tinham, né? A influência sobre o povo. Certamente os fariseus eles tinham uma influência maior do que os saduceus sobre o povo. E olhando assim, né, eles resistiram à guerra judaica romana de 66 a 70 depois de Cristo, e após eles vencerem essa guerra, né, eles então preservaram, né, trouxeram a preservação e a redefinição do judaísmo. Então esse partido ele foi o alicerce do judaísmo ortodoxo do século posteriores, né, dos séculos posteriores. Então, o que há de errado nisso, né? Nós vamos ver, por exemplo, Jesus fazendo uma forte oposição aos fariseus. Por que essa oposição aos fariseus? Por conta deles serem tão legalistas, né? Por conta do legalismo que predominava a, a esse grupo religioso que eram os fariseus. Eles interpretavam as escrituras de uma forma assim obediente às escrituras, é claro, mas eles não criam somente não só defendiam as escritas, eles fizeram então o que algumas leis, né, oral, né? Então eles tinham toda a toda a parte religiosa que eles guardavam a lei mosaica, mas havia uma enorme quantidade de lei oral feita e ditada por esse grupo, né, com múltiplas observâncias religiosas externas, que não estava que estava fora do contexto da lei mosaica, né? Estava fora do contexto da Torá. Então, eles tinham muitas leis oral, e essas leis excediam, né? Era assim, foi tido como um fardo pesado, um fardo muito pesado, a ponto deles serem tão rigorosos, né, que não podia cuspir no chão, por exemplo, no dia de sábado. Uma mulher, por exemplo, não podia olhar no espelho no dia de sábado, com medo, né, ou que ela não podia correr o risco de ver um cabelo branco e ficar tentada a tirar. Então, essas e tantas outras leis oral que eles colocaram, que tornou então um grupo religioso conhecido como um dos grupos mais legalistas, né? A qual o próprio Senhor Jesus vem então trazendo uma grande oposição sobre os fariseus, porque eles já estavam que distorcendo a lei com as suas leis impostas, né? Então, eles impunham muitas leis a ponto de ficar inviável e ficar um fardo pesado de seguir, né? Então, Jesus ele vem com uma grande oposição sobre os fariseus, né? Que eles não se envolviam tanto com a política, eram defensores da religião, mas essas leis o tornaram legalistas, né? Então, assim também perdendo o sentido de tudo aquilo que Deus tinha para o povo, né? Então, o que surgiu também depois dos fariseus foram os saduceus, né? Os saduceus é um grupo um pouco diferente. Eles já são mais envolvidos com política, eles, na maioria deles, eram pessoas ricas, de famílias ricas, de grandes influências, né? Então, diferente dos fariseus, os saduceus
eles queriam, então, o poder, eles queriam estar envolvidos com a política, eles estavam envolvidos com a política, né? O nome se sugere mais próximo da palavra justa, né? Justo. Então, eles defendiam ali uma certa justiça social, vamos dizer assim, né? Mas a maioria era família rica de sacerdotes que formavam uma aristocracia da nação judaica. Então, eles desfrutavam do favor do governo por conta de toda a influência que eles tinham, e eles viam nessa linhagem seguido aí o reinado de Alexandre, né? No ano de 76 a 67 a.C. Então, sob esse domínio dos romanos, o governo de Herodes controlava o sacerdócio e o templo. Então, esse grupo, né, esses saduceus, eles veio então para poder dar continuidade, tomar conta disso. Eles queriam o poder, diferente dos saduceus, né? Aqui na apostila está escrito assim, ó, liderados pelo sumo sacerdote, os saduceus eles formavam um grupo restrito e não tinham seguidores entre a população. Eles não eram queridos, né? Não tinha tanta popularidade quanto os fariseus, né? É, cadê aqui onde eu estava lendo? Mas restringiam-se entre os ricos, olha só, né? Então eles se fechavam em grupos ali de ricos. Eles tinham grande influência política e aceitavam a Torá, o Pentateuco, como autoridade divina. Eles foram os guardiões da Torá e rejeitavam a tradição oral dos rabinos. Afirmavam que os fariseus eram traidores da tradição judaica, porque os seus ensinos receberam influência dos persas e dos sírios, né, assírios. Influenciados pelo filósofo grego Epicuro, segundo o qual a alma morre com o corpo, não aceitavam a imortalidade da alma e nem a predestinação. Olha só, né? Onde nasce o perigo aí, ó. Eles não acreditavam nas doutrinas da ressurreição, tá? Dos anjos, demônios e espíritos, e com a destruição de Jerusalém e do templo em 70 depois de Cristo, que era o centro do poder sacerdotal, o partido dos saduceus se desintegrou. Então, eles não resistiram. Nos evangelhos, eles são mencionados em união com os fariseus para se oporem a Jesus, mas com algumas diferenças, né, entre fariseus e saduceus, a qual nós temos um quadro aí na página 340 sobre a diferença, é um quadro comparativo do fariseu e do saduceu, né? Então, temos várias comparações aí, fazendo o quadro comparativo. Eu queria falar aqui na uma, duas, três, na quarta comparação, os fariseus, por exemplo, eles caracterizavam pela comunhão dentre os grupos, né? Havia lealdade uns para com os outros, apesar de todo o legalismo, os fariseus eles eram leais e unidos entre alguns outros grupos, aonde não tinha isso no meio dos saduceus, né? Eles não havia confiança em ninguém e não havia nenhum tipo de lealdade mútua, né? Na linha de baixo aí, ó, também é preocupante, os saduceus, por exemplo, eles rejeitavam a predestinação e enfatizavam a liberdade da vontade humana, né? Eles também ensinavam que não havia ressurreição e que a alma morre junto com o corpo. Então, fazendo isso, né, se nomeiam como uma seita, né? Porque não tem como, eles não acreditavam na ressurreição, então eles iam completamente contra aquilo que os saduceus defendiam, né? Que acreditavam na ressurreição física e na imortalidade da alma. Então, nós temos aí esse quadro desses dois grupos um dos dois grupos que mais se destacaram na época de Jesus, né? A qual foi combatido aí por Jesus. Agora nós temos o segundo grupo, o terceiro grupo, conhecido como os escribas, né? Quem eram os escribas?
Os escribas, eles não eram uma seita religiosa e nem um partido político, mas era um grupo de profissionais peritos na interpretação e na aplicação da lei e das escrituras do Antigo Testamento. Então, esses escribas, né, eles eram os grandes mestres da época, né? Eles eram aqueles que ditavam as coisas, que contavam, separavam aquilo que é certo. Então, no grego, o termo se dá sob intérprete da lei, né, conhecido como os doutor. O Senhor Jesus fez menção deles, o chamando de mestre da lei. Né? Vocês são mestres da lei e não sabem disso. Né? Então, os escribas, eles eram conhecidos como os mestres da lei. Então, eles não eram uma seita religiosa, não eram um partido político, mas eram peritos profissionais, né? Professores, mestres da lei, que faziam aí a defesa dentro das escrituras. Então, acredita-se que os escribas, como classe organizada, surgiram lá da época de Esdras, né? Além de sacerdote, também era escriba versato na lei de Moisés. Então, nós temos aí, na página 341, eles se tornaram os grandes guardiões da lei e se dedicavam ao ensino das escrituras no templo e nas sinagogas. Então, era muito comum, né, nós termos lá nas sinagogas, né, naquelas pequenas capelas, igrejas, pequenos grupos, que as sinagogas se davam a partir de 10 pessoas, né, como nós vimos. Então, era muito comum você ver um escriba lá ensinando a palavra de Deus, né? Então, os escribas, eles foram os organizadores do culto na sinagoga. Então, eles organizavam o culto, eles lideravam, eles falavam sobre a palavra, e alguns deles também ou se tornaram membros do Sinédrio, né? Por conta de todo o conhecimento erudito que eles portavam. No tempo de Jesus, a maioria dos escribas pertenciam ao partido dos fariseus. Lembra que os fariseus eram os grandes defensores, né, da lei mosaica? Então, os escribas, eles estavam entre esses fariseus que eram todos muitos estudados, né? Eles, então, defendiam a lei, preservavam a lei de Moisés sob a influência sacerdotal que havia se corrompido. Então, eles sempre buscaram guardar isso, né? A religião judaica, por intermédio dos escribas, foi reduzida ao formalismo, que caracterizou o judaísmo do tempo de Jesus como uma religião legalista, e foi chamado por ele de tradição dos homens. Marcos 7:7. Embora a maioria tivesse feito oposição a Jesus, alguns deles vieram a crer em Jesus, né? Os escribas são mencionados nos evangelhos em conjunto com os fariseus. Alguns escribas eram fariseus e outros saduceus. Outros, além de fariseu ou saduceu, também acumulavam o ofício sacerdotal. Então, nós tínhamos homens aí no meio desses escribas, né? Muito muito respeitado, né? Porque eles faziam parte do Sinédrio, faziam parte do grupo dos saduceus, é, perdão, dos fariseus, né? Então, para você ser considerado um fariseu, você, na época, né, tinha que estudar muito, ser muito conhecedor da palavra, né? Então, quando a gente vê Paulo, por exemplo, né, ele era um grande estudioso, né? Ele fala que ele era fariseu de fariseu, né? Então, Paulo estava dentro desse grupo aí, né, de escribas, de fariseus, grande conhecedor da palavra de Deus. Então, alguns deles vieram a crer, né? Então, louvado seja Deus que um deles certamente foi Paulo, né? Grande apóstolo aí do Novo Testamento, o grande nome aí do Novo Testamento, né? Vamos lá para o próximo grupo, os essênios, né? O termo essênio vem do aramaico, que significa os piedosos, né? Esses essênicos, eles não são mencionados no Novo Testamento, né?
essa informação nós temos, nos é fornecida por Filo e por Joséfo, que provavelmente surgiu após a revolta dos Macabeus, do ano de 152 a 110 a.C., que assim como os fariseus tiveram sua origem entre os Hassidim. Os essênios, eles constituíam uma comunidade ascética e não se caracterizavam como uma seita religiosa rigorosamente moldada no estilo judaico. Esse grupo, ele representavam a ala direita do farisaísmo. Então eles andavam ali próximo ali, né, desse grupo aí, mas extremamente no seu estilo de vida do que dos fariseus. A preocupação dos essênicos com a pureza de vida os levou a se estabelecerem nas regiões desertas do Mar Morto, em Quiram e também nas comunidades monásticas. Nós temos aí os pergaminhos descobertos, né, em Quiram, em 1947, além dos livros do Antigo Testamento, também continham alguns escritos que, segundo a maioria dos estudiosos, eram essênios, né? Então, esses essênios é um outro grupo que se formaram. A principal característica deles, né, nós temos aí na apostila, eles tinham uma forma de vida muito rigorosa, né, ascética e legalista. Eles levavam tudo muito a sério, evitavam artigos de luxo, como azeite. A vida social era restrita, evitavam o contato com os não essênios e viviam isoladamente. Então, tem algumas características desse grupo, né? Eles, muitos deles viviam em celibato, né? Celibatários, faziam refeições em conjunto, em seus bens e propriedades, e eles compartilhavam esses bens entre si, né? Então eles eram unidos como um grupo e se preocupavam com o trabalho agrícola. Então são algumas características desse grupo. Na página 342 nós temos aí mais algumas informações desse grupo, e também o surgimento de um outro grupo que é conhecido como zelosos, né? Que são os zelotes. Os irmãos estão comigo, amém? Tudo bem? Até aqui? Página 342, né? Nós estamos aí falando sobre os. Agora temos aí um outro grupo, que são os zelotes, e temos aí também os herodianos e os Zadoqueus, né? Finalizando essa parte aí de grupos religiosos. Ok, queridos? Tudo bem até aqui? Amém? Então, bastante história, viu, irmão? Isso aí é bastante história, né? Conta-se bastante nos livros de Flávio Josefo, a maioria das informações desse grande historiador que nós temos, né? Então, tá aqui na apostila, porque é interessante e muito importante que nós entendamos o que veio é, dando aí base para o Novo Testamento, né? Então, esses zelotes, eles eram conhecidos, né? Fazia parte de um partido de caráter político. E eles representavam a ala esquerda do farisaísmo, né? Então, eles faziam eles tinham muito interesse político, né? Um partido político e representava a ala esquerda do farisaísmo. Eles eram revolucionários e tinham o interesse de derrubar o governo romano, que se tornava independente, que o torna independente a nação judaica. Segundo Joséfo, a origem dos Zelotes está em Judas, o Galileu, Atos 5:37, que liderou uma revolta contra os romanos no ano 6. Essa rebelião foi esmagada pelos romanos por ocasião do recenseamento convocado por Augusto, que visava a cobrança de impostos. Eles foram, né, mais para frente apelidados
por zelotes por terem seguido o exemplo de Matatias e os seus filhos na revolta macabeia contra Antíoco Epifânio. Mas eles partiram aí desta linhagem, mas eles vieram então cultivando aí uma oposição ferrenha ao domínio estrangeiro e cresceram em número e influência. A liderança desses zelotes, né, estava nas mãos dos membros da família de Judas. Dois dos seus filhos foram crucificados, 46 depois de Cristo. O último zelote foi Masada, que morreu 73 depois de Cristo. Eles tinham algumas características, né? O termo se aplicava especialmente ao grupo de nacionalistas de judeus militares. Eles sempre carregavam, eles circulavam pelo meio da multidão com adagas, né? Que eram facas de combate, facas de brigas, né? Então eles eram muito conhecidos nesse cenário aí. Eles provocaram diversas revoltas, incluindo a rebelião que resultou na destruição de Jerusalém no templo e do templo no ano 70 depois de Cristo, né? Então, os zelotes, eles provocaram, né, diversas revoltas, incluindo a rebelião judaica, que resultou na destruição de Jerusalém e do templo em 70 depois de Cristo. 2 anos após o episódio, os sicários foram sitiados pelo exército romano. Para não morrer nas mãos dos gentios, os sicários, né, que são esse grupo, eles matavam-se uns aos outros e as suas famílias, num total de 960 pessoas aí. Nós temos essa informação. Então, esse é um outro grupo, os Zelotes. Agora nós temos aí os Herodianos. Os Herodianos, eles faziam parte de uma seita judaica, né? Aqui já é então, um grupo que fazia parte de uma seita que se caracterizou mais como um partido de caráter político. Eles representavam a ala esquerda dos saduceus. Então a gente vê aqui que os zelotes, eles representavam a ala esquerda dos fariseus, né? E aqui os herodianos, eles representavam a ala esquerda dos saduceus, que incluía os judeus de várias seitas religiosas, pertencendo sobretudo à aristocracia de sacerdotes saduceus. Então, eles eram apoiados aí pela dinastia de Herodes, né, e fundamentando a sua esperança nacional nessa família. Surgiram no ano 6 depois de Cristo, quando Arquelau, filho de Herodes o Grande, foi deposto e o procurador opônico o substituiu. Eles são mencionados 3 vezes como inimigos de Jesus. Uma vez na Galileia, uma vez e outra vez em Jerusalém. Então, os herodianos, né, nomeados como inimigos de Jesus, que representava a ala esquerda dos saduceus. E o último grupo é os saduqueus. Os grupos de esquerda já dão trabalho lá atrás, já. Alguém, alguém perguntou uma coisa aí? Eu falei que os grupos de esquerda já davam trabalho lá atrás, já. Tá vendo? Não, não? Os dois aí, né, que compunham a ala esquerda aí, não era nada fácil, né, Sérgio? E por último, nós temos aí, então os Zadoqueus, né? Ou Zadoquitas, né? Também conhecido aí como Zadoquistas. Esse grupo, né? Eles também não são mencionados no Novo Testamento, mas por representar uma extrema direita dos saduceus, é importante por mostrar outras tendências deste grupo. Os Zadoqueus surgiram quando os filhos de Zadok iniciaram um movimento de reforma que inclui certas irregularidades no culto do templo. Essa reforma, que teve ocasião por volta do segundo século,
fracassou e os saduqueus abandonaram o templo e Jerusalém e se estabeleceram em Damasco, onde fundaram uma nova comunidade. Essa comunidade é conhecida como o Novo Concerto, né, por consistir em um novo conjunto de normas e regulamentos. Algum tempo depois, eles voltam para Jerusalém como missionários e tiveram que enfrentar uma forte oposição dos fariseus e dos saduceus. Alguns saduqueus, devido a essa resistência, se dirigiam ao redor do Mar Morto. Em 1896, uma sinagoga do Cairo foi encontrado um fragmento de um documento escrito pelos essênios. Essa descoberta sugere certa relação entre os saduqueus, os essênios e a comunidade de Quirã. Principais características desses saduqueus: eles aceitavam a palavra escrita, eles rejeitavam a tradição oral e a ênfase no arrependimento, abignados na vida pessoal e acreditavam na vida futura e na providência divina. Então, tudo indica aí que foi um grupo que se destacou, né? Não tem a menção no Novo Testamento, mas como nós temos a informação aí pelos historiadores, é importante nós conhecermos que também teve uma influência, né, um papel fundamental. Agora nós temos aí, queridos, a religião oficial, né? Ó, nós temos a religião oficial na página 343 ainda, e depois entraremos aí em um contexto cultural, né? Tudo isso daqui também se dá, né, nessa questão aí que nós estamos falando do período interbíblico, tá bom? Então, a religião oficial, a religião da Grécia Antiga era caracterizada por um politeísmo antropomórfico, ou seja, seus deuses eram um tipo de seres humanos superiores com os mesmos desejos e fraqueza da natureza humana. Nós falamos sobre isso, né? Em uma das nossas matérias, nós falamos sobre isso. Os irmãos estão lembrando aí, né? Tudo bem? Né? Então, essa religião predominante, né, o deus supremo do panteão grego era o grande conhecido como Zeus, né, da mitologia grega. De acordo com a mitologia, ele apaziguava as rebeliões entre os outros deuses. E o deus popular do grego era Apolo, filho de Zeus, inspirado de poetas, é inspirador de poetas. Então, nós vemos aí essa mitologia grega, né? Que era a religião que estava predominando ali na Grécia sobre essas influências aí de mitologia. Os gregos, eles criaram suas religiões de mistérios e incorporou a elas elementos das religiões misteriosas dos egípcios e do povo oriental, como lendas, mágicas e superstições. Essas religiões de mistérios giravam em torno da ideia de salvadores que morriam e voltavam à vida novamente, né? Então, tudo isso aqui, irmão, é mitologia grega, né? Então, nós temos aí essas informações, foram muito populares no tempo de Jesus e exerceu uma forte influência sobre o ambiente da qual o cristianismo se desenvolveu na Palestina, né? Os cultos aos deuses egípcios, Ísis, Osíris, Dionísio, Cibele, Afrodite, Tamuz, Midra e outras, era muito comum ver, né, na época aqui de Jesus. Então, com a ascensão do Império Romano, o panteão de deuses gregos foi absorvido pela religião romana, que era caracterizada pelo politeísmo e sincretismo oriental. A divindade romana foram identificados como os deuses gregos, Júpiter com Zeus, Vênus com Afrodite e assim por diante. Com o desenvolvimento dessas religiões oficiais de Roma,
O culto ao imperador foi determinado aos súditos do império, após uma ideia do Senado romano de deificar após a morte Augusto e aos imperadores subsequentes. Os imperadores do primeiro século reinventaram a divindade para si, reivindicaram essa divindade para si mesmo, enquanto ainda viviam. Calígula, Nero, Domiciano não foram honrados com tão distensão ao morrerem, né? Aí tem a data de Calígula, 37 a 41. Na página 344, nós continuamos aí, ó. A construção da estátua devia ser colocada no Templo de Jerusalém para ser adorado. Seu plano não foi concretizado, né? Domiciano foi o primeiro imperador a exigir a adoração à sua pessoa. Oi? Tudo bem? Tá aqui? Amém, queridos? Né? Então, para finalizar, né, de todas essas religiões de mistério, o mitraísmo foi a última a popularizar-se no Império Romano. O culto ao deus Mitra, deus persa, girava em torno de matança de um touro, em seu nome, e por se restringir ao sexo masculino, foi muito popular entre os soldados romanos, né? Então aí tem algumas características das religiões de mistério, utilizavam de magia, mágicas, davam ênfase a experiências humanas, a sexualidade era acentuada, a sensualidade era muito acentuada, politeísmo, né? Deuses egípcios, persas, babilônicos, romanos, gregos, né? Então, dava-se toda essa bagunça aí sobre essa religião oficial da Grécia Antiga. Ok, queridos? Então, nós estamos falando aí sobre a Grécia Antiga, a religião predominante, sobre toda essa bagunça religiosa, né? Esse miticismo total aí e toda essa mitologia grega. Aí nós temos, então, o contexto cultural, né? Que vai falar sobre o helenismo, tá? Esse contexto cultural, a religião judaica, ela foi grandemente influenciada no cativeiro babilônico e persa, mas foi sob o domínio grego que o judaísmo sofreu uma profunda influência de cultura e costume. Então, essa questão de helenismo, né, que foi o período que descreve a influência da cultura grega, né, é muito interessante também, muito importante nós conhecermos. Quando nós falamos sobre helenização, helenismo, nós sabemos que surgiu então lá da Grécia Antiga, né, com Alexandre Magno. O termo helenismo, ele se deriva da expressão heleno. Helenas era o nome da antiga Grécia, tá bom? Então, com Alexandre o Grande, o mundo não viu apenas a ascensão de um grande guerreiro e estrategista militar, mas despontar de uma cultura que rompeu as fronteiras de Atenas e foi estabelecida nas cidades conquistadas. Então, nós vamos encerrar por aqui. Como eu já disse, temos bastante história por meio aqui, né? História, história mesmo, né? História escrita por grandes historiadores como Flávio Josefo, que nos traz as maiores informações que nós temos sobre isso. Então, vai ficar aí para a lição de casa, vocês lerem a página 345, tá? Vocês vão fazer a leitura aí sobre o helenismo. Isso aí é muito importante vocês lerem com calma, entenderem tudo sobre helenismo, né? E que foi essa helenização que alcançou o povo judeu, sobre a língua predominante que nós falamos aqui, né? Que qual que era o interesse do Alexandre o Grande? Então ele estabeleceu-se uma língua predominante que foi o grego koiné, né? Então
tomou conta de todo aquele mundo da época. Para nós termos uma ideia, é como, como o inglês de hoje, né? O inglês hoje é meio que uma língua universal, não é mesmo? Então, naquela época era o grego, ok? Então, fica aí como lição de casa vocês lerem também e compreenderem sobre essa questão aí. A gente já falou bastante sobre isso, mas a gente vai falando também nas próximas aulas, mas leem para nós ganharmos tempo. E a literatura judaica, isso aqui é muito legal, vai falar sobre o Talmud, vai falar aí sobre essa questão aí de discipulado, então vai ser muito bom para nós aí. Depois, por último aí, nós temos os livros pseudepígrafos, né? Que nós demos uma pincelada lá atrás e agora nós vamos ver um pouco mais a fundo sobre esses livros aí. Mais a fundo não, né? Vamos citar esses livros nas próximas aulas. Tudo bem, meus irmãos? Então, por favor, leiam essas páginas, né? Até a página 348, tá? 49. Leiam até a recapitulação aí e depois a gente pega aí os livros apócrifos para poder entrar na próxima aula e a gente finaliza essa parte aí desse pano de fundo dos livros sinóticos para entrar então nos problemas sinóticos e até a tão esperada, né, chegada dos evangelhos. Tá bom, queridos? Então, aqui é bastante história, né? Nada que você precisa assim de explicação bíblica sobre isso, porque é história, mas essa história vai fazer com que a gente compreenda melhor os escritos bíblicos do Novo Testamento, ok? Então, é interessante, interessante, né? É necessário você saber o que que é helenismo, o que que era a língua grega, qual a influência sobre isso. Vocês percebem que já começa a fazer ligação, né? Quando a gente estudou lá atrás sobre a Septuaginta. O que que é Septuaginta? Hoje está fresco, né? Está muito fácil. Por que Septuaginta? Porque o povo judeu precisava entender a lei, né? Então, como eles estavam helenizados, né? Como eles estavam sob uma influência helenista, que a língua predominante era o grego, eles precisavam da Septuaginta. Não ficou mais fácil entender? Né? Uhum. Então, tudo isso é história, né? É necessário dedicação, bastante dedicação de leitura da nossa parte para ficarmos craque e bem alinhados sobre isso. Tá bom, meus queridos? Então, Ok. sexta-feira nós temos aí véspera de carnaval, né? Eu não sei se eu vou conseguir dar aula, porque nós estaremos indo montar as coisas na chácara, né? Então, nós vamos alinhar isso no grupo, tá bom? Eu falo com vocês pelo grupo, fiquem atentos lá. Se não for ter aula, eu aviso no grupo e a gente volta então na semana que vem. Tá bom, meus queridos? Então, por isso que é necessário a gente dedicar aí um tempo sem aula, um tempo de leitura. Um beijo no coração de todos vocês. Muito bom revê-los, Adriana, Mão Luiz, Aline. Muito bom ver vocês, ter você aqui novamente, César, João, Wagner, tá quietinho aí, né? David,